Olá, sejam bem-vindos. Começa a live semanal do Cinefreak. Essa semana vamos falar de atores mirins e as suas maldições. Eu sou o Vasco Guimarães, essa é minha esposa Andréa Franciulli. Andréa? Descrição estática. Tá? Nós estamos no cenário do Cinefreak. Atrás da gente tem várias estantes com objetos, né, com colecionáveis da coleção particular do Vasco, pessoal, certo? O Vasco está sentado à minha esquerda, tá? Ele está de óculos, a camiseta dele é cinza claro e há um símbolo do Batman. Eu estou de camiseta preta e na minha camiseta há uma imagem do personagem Taz. Né? Nós estamos sentados, né? À nossa frente há uma mesa de fundo preto, uma toalha preta. Sobre a mesa nós temos nossos cadernos de anotações, nossos celulares, nosso equipamento de trabalho, nossas canetas e nossos copos divertidos. Hoje o Vasco está com um copo do Batman, né? E o meu copo é do Minion. Oi, Bernardo, bem-vindo. Bem-vindo, pessoal. Bom, essa semana, porque estamos próximos dos Dias das Crianças, com certeza o Bernardo já ganhou o seu presente, todos ganhamos. A André ganhou o presentinho dela, que eu comprei, ela escolheu e eu dei para ela. Eu ainda não ganhei nada. É que deixa eu falar. O Vasco, ele fica angustiado, ansioso, ele fica toda hora perguntando, chegou, ligando lá embaixo, ligou pro correio. Vocês acreditam que o Vasco, ele liga pro correio, para as empresas, para saber aonde está? Gente, é impressionante, ele fica numa angústia, né? Então, assim, tá a caminho, né? Mas isso pro Vasco é um pouco difícil dele aceitar. Bom, né? Mas, como estamos próximos do Dia das Crianças, alguns ganharam, outros não. O Bernardo eu sei que ganhou, deve ter ganhado algum videogame, alguma coisa. O Cinefreak resolveu fazer uma live dedicada a crianças. Dedicada às crianças. Então a gente vai falar de atores mirins e suas maldições. Por que maldições? Na verdade, o que acontece é o seguinte: Hollywood, hoje, ele é um pouco diferente do que ele era nos anos dourados do cinema, na época em que hoje é uma empresa de muitos bilhões de dólares, mas na época era uma das indústrias mais severas e mais rentáveis do mundo. Rentáveis ainda é, mas era uma das indústrias mais severas. E na época áurea do cinema americano, eles controlavam a vida dos seus astros de uma forma sem precedentes. Sem entrar ainda nas crianças de Hollywood, a gente pode dizer que, por exemplo, os atores tinham suas vidas controladas pelos estúdios. Os estúdios definiam com quem eles iam sair, aonde eles iam passear, com quem eles iam passear, o que eles iam fazer, com quem eles eram fotografados, aonde eram fotografados e até com quem eles iam namorar ou casar. Diversos atores eram homossexuais e não podiam se assumir e sofriam com isso, só que os estúdios, por considerar esta uma informação que poderia prejudicar os filmes, eles escondiam isso e arrumavam parceiras para que aqueles atores fossem vistos com pessoas do sexo oposto, atrizes e atores. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos que só no final da vida, quando ele estava já doente, ele foi vitimado com AIDS, que a gente soube que ele era homossexual. Então é complicado o poder que Hollywood exercia sobre os atores. A gente tem histórias que, por incrível que pareça, são verdadeiras, de, por exemplo, atores da época de ouro de Hollywood, por exemplo, durante o período dos filmes Como o Vento Levou, o próprio Clark Gable.
eles tinham que arrancar os dentes e colocar próteses dentárias, dentaduras, para parecer ter o sorriso perfeito, para poderem se igualar aos padrões que o próprio estúdio defendia. Então, assim, o Clark Gable, por exemplo, que é o ator principal de O Vento Levou, ele teve que arrancar os dentes para colocar uma dentadura. E isso gerou um problema muito grave para ele. Ele ficou acometido de halitose, ou seja, mau hálito. E as atrizes que contracenavam com ele reclamavam do hálito forte que ele tinha, mas isso foi devido ao fato de ter que arrancar todos os dentes. Posterior a isso, o único ator, um dos únicos atores que se rebelou contra isso e aí acabou essa tradição foi o James Dean. O James Dean se recusou a passar por esses procedimentos. E veja bem, não era só procedimentos nos homens, as mulheres passavam por cirurgias plásticas, por mudar a cor ou o corte de cabelo. Aquele cabelo platinado que as starlets hollywoodianas, tipo Marilyn Monroe, tinha, aquilo era peróxido de carbono, era hidróxido de amônia, aliás. Era uma substância tão forte que causava ferida no couro cabeludo. Algumas das atrizes perderam os cabelos. Para vocês verem como isso é grave, eu vou dar um exemplo recente. Aquela que fez a Vicky Vale no Batman, a Kim Basinger, fez um filme chamado Los Angeles Cidade Proibida, que em inglês é LA Confidential. Ela fazia uma sósia de uma atriz americana famosa na época de ouro de Hollywood, e ela teve, loira, ela teve que pintar os cabelos de platinado, deixar os cabelos mais claros. E no decorrer do filme, ela criou feridas imensas na cabeça, que ela teve que raspar a cabeça por causa do filme. Porque ela usou o mesmo tipo de tintura que se usava antigamente. E os estúdios obrigavam as atrizes, veja bem, isso é na década de 30, 40, 20, 30, 40, 50, até meados da década de 60 ou 70, a fazerem cirurgias plásticas. Se você quiser fazer um comparativo, procure Norma Jean e Marilyn Monroe. Antes da Marilyn Monroe ser a Marilyn Monroe, ela era a Norma Jean. E veja a diferença do rosto, do corpo, do cabelo. Então, naquela época que a medicina não era tão avançada quanto hoje, eles tiveram que fazer procedimentos estéticos extensos. E os estúdios obrigavam. Porque naquela época, o estúdio era dono do astro. Não é como hoje, que uma atriz de cinema pode fazer um filme pela Disney e depois vai fazer um filme na Warner. Não era assim. Ela tinha um contrato com aquele estúdio. Quem fazia filmes da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, fazia só para a MGM. Se você fazia pela Fox, você só fazia pela Fox. Para você ir para outro estúdio, ou você tinha que pedir autorização, ou você tinha que encerrar o seu contrato e assinar com outro. O que era muito difícil acontecer. E isso, agora a gente chega no foco da nossa live, não era só com adultos, acontecia com crianças, mas com crianças era um pouco pior. Os grandes estúdios, eles realizavam concursos nas cidades dos Estados Unidos, cidades pequenas e cidades grandes, para achar o próximo grande astro de Hollywood. Então, as mães mandavam fotos das crianças, ou faziam testes em determinados locais da cidade, que eram enviados para Hollywood para se escolher. Então já começa que a própria seleção dessas crianças pelos pais era absurdo. Os pais obrigavam as crianças a terem uma dieta muito rígida, a ter um processo de treinamento muito rígido, para que eles pudessem ser escolhidos e assim terem uma possibilidade de ascensão social. Quando essas crianças se apresentavam, eram milhares de crianças que faziam essas audições nos pequenos teatros ou emissoras de rádio que tinham na cidade. Eles faziam uma fita, naquela época, não era uma fita magnética, como a gente conhece, um CD, um pendrive, era o rolo de filme. Eles faziam um pequeno rolo de filme, isso era despachado para os estúdios, os executivos assistiam e acabavam escolhendo aquela criança. E a criança ia para Hollywood, ia de avião, ficava num hotel com a mãe ou com o pai, geralmente era com a mãe, e fazia audições. Ela participava de testes de câmera, depois de testes com outros atores. E veja bem, isso era numa época anterior à legislação que defendia os direitos das crianças.
Então elas acabavam cumprindo horários para esses testes igual os adultos. Era muito rígido. E não se respeitava horário para comer, não se respeitava horário para descansar, eles tinham que cumprir um horário muito rígido. Escolhido o ator, o estúdio basicamente comprava aquela criança dos pais, tá? E aquela criança não parava de ter uma infância. Ele passava a ter tutores, ele não frequentava a escola, ou seja, o estúdio ensinava as matérias para as crianças, escolhendo um professor particular. O estúdio colocava a criança numa casa que pertencia ao estúdio, ou seja, ela morava basicamente dentro do estúdio. Ela tinha as amizades escolhidas, ou seja, ela só podia ter amizade com outros astros mirins do próprio estúdio. Então era uma infância extremamente limitada. E até as festinhas de aniversário dessas crianças eram desenvolvidas pelo próprio estúdio, como se fosse um junk press, como se fosse uma ferramenta de marketing. Então as pessoas convidadas para participar dessas festinhas eram escolhidas pelo estúdio. Geralmente outros atores, veja bem, não crianças necessariamente, geralmente adultos que estavam em ascensão, que precisavam ser vistos, eles iam nessas festas. Então a criança passava a ser uma propriedade do estúdio, com o cabelo escolhido da forma como o estúdio faz, a roupa, a forma como se porta, o que come, o que fala. E a criança passava a ser um autômato, um robô do estúdio. Um exemplo clássico que a gente tem nesta mesma época é a Shirley Temple. A Shirley Temple era a pequena prodígio do cinema. Ela era uma atriz mirim que levava multidões às salas de cinema. Na época do cinema clássico, na década de 40, década de 50, final da década de 30, 40 e 50. Ela era uma criança muito pequena, ela tinha acredito que começou a fazer com uns 4 anos cinema, e ela passou por esse processo de escolha, como outras crianças. E ela chegou e acabou passando, conquistando a chance de ser uma estrela, foi para o estúdio e se tornou uma das propriedades do estúdio. E ela era controlada de uma forma absurda. Silvio fazia mais. É verdade, o Silvio fazia isso. Mas no Brasil a gente tem exemplos disso. O Silvio, se você pensar bem, ele é um resquício dessa época em que os produtores, os executivos de Hollywood comandavam tudo. O SBT é um exemplo disso, apesar de acontecer no dia de hoje. E a Shirley Temple, ela era absolutamente controlada pelo estúdio. Com quem ela falava, os atores que contracenavam com ela, os atores mirins, insinuavam um romance entre os dois. Apesar de assexuado que eu digo é que não havia concretização do romance. Não digo nem em relação sexual, digo beijo mesmo. Mas eles sexualizavam essas starlets de uma forma para gerar um sex appeal, um atrativo para o público. O que é doentio, se a gente for considerar. Se você vê um dos filmes dessa época com esses atores mirins, a Shirley Temple, por exemplo, você vai ver que ela era extremamente precoce. Mas isso era a imposição do estúdio. Os relacionamentos que ela tinha eram controlados pelo estúdio. Até o cabelo dela. Existe uma lenda em Hollywood, um mito, que trata do cabelo dela. Que o pessoal falava que era peruca, porque ele estava sempre enroladinho com babyliss. Muito certinho. E falavam que era peruca, e uma vez entrevistaram ela já adulta, ela falou que desejaria que fosse. Porque ela tinha que fazer tratamento com ácido acético, vinagre, toda semana. Isso queimava os olhos dela, para ela ter sempre o cabelo daquela cor e daquele formato. Né? Era loirado, um loiro acobreado. E ela sofria muito com isso. Uma criança, ela tinha que passar por esses procedimentos e chega ao ponto de ser tão absurdo que, assim, como ela não crescia, ou seja, exploravam sempre
a imagem de criança durante muitos anos. Chegou uma história, uma lenda, que ela era uma anã, uma anãzinha. E esse mito se propagou tanto na época que o Vaticano mandou um padre investigador para Los Angeles para verificar o fato dela ser ou não uma anã. Isso é verdade, isso aconteceu por causa do poder do fake news. Verdade. Então hoje, quando a gente fala em fake news, a gente tem fontes para confirmar. Na época era muito mais grave. E essas histórias iam se propagando de uma forma sem controle. A Shirley Temple, ela foi crescendo em frente às câmeras e como criança a gente tem dentes de leite. E um dos mitos que também propagou um dos fatos que propagou esse mito de que ela seria uma anã é porque você não consegue ver um filme da Shirley Temple que ela tivesse sem um dente. E se ela cresceu na frente das câmeras, como é que pode, né, Bé? É esquisito, né, gente? Daí falaram que não. Não troca os dentes? Falaram que ela não era criança. Mas o que acontecia é que quando ela perdia um dente, o estúdio colocava uma jaqueta em cima. Fazia preenchimento para ela não ficar sem dentes. Então é absurdo a brutalidade que os estúdios cometiam com essas crianças. A Shirley Temple foi crescendo e o apelo de bilheteria dela foi diminuindo. Ela acabou não tendo tanto público que seguia os seus filmes e o estúdio tentava mantê-la criança, usar truque de ângulo de câmera para se manter uma altura razoável. Foi envelhecendo. É absurdo, com 17 anos, ela se casou. Com 14 anos ela conheceu um rapaz que era treinador, que era mais velho, claro, das Forças Armadas. Namorou dos 14 aos 17, dos 17 casou com ele, numa cerimônia badaladíssima. Aos 20 anos teve um filho, depois se separou dele, porque o casamento não deu certo, provavelmente por ser um casamento arranjado em Hollywood, com alguém que seria considerado um herói militar na época. A gente tem que ver que essa época era o pós-guerra. E com 22 anos, aos 22 anos, ela se aposentou. Ela parou de atuar. Depois disso, ela tentou uma carreira na televisão, com algumas tentativas de fazer séries, filmes, não deu certo. Ela acabou ingressando de uma certa forma na política. Ela foi embaixadora dos Estados Unidos, teve uma carreira como embaixadora, foi bem sucedida, conseguiu algumas conquistas nessa área, estabelecendo relações diplomáticas, até pelo papel dela como estrela mirim. E depois foi trabalhar como consultora dos estúdios, de alguns estúdios de Hollywood, mas sem nunca alcançar o status que ela teve como criança. Né? Isso. Criança, né? Outro exemplo clássico que a gente tem, hoje pertinente, até no último Oscar foi bastante citado isso, é a Judy Garland, a mãe da Liza Minnelli. Se você não está ligando o nome à pessoa, a Judy Garland fez O Mágico de Oz. Ela era Dorothy, o papel mais marcante de sua carreira. Ela era também uma atriz mirim, também propriedade do estúdio, que absurdo o controle que exerciam sobre ela. Se você quer saber um pouco, visualizar um pouco o que era isso, a Renée Zellweger, a eterna Bridget Jones, a eterna Bridget Jones, obrigado, fugiu, a eterna Bridget Jones, fez um filme, ganhou o Oscar interpretando a Judy Garland num filme chamado Judy. Maravilhoso o papel, ela está excepcional nesse papel. Ela faz a vida da Judy Garland. É óbvio, não no período do Mágico de Oz, apesar que é citado, ela faz mais quando ela está mais velha, já com 2 filhos, decadente, tentando reconquistar algum papel, algum prestígio em Hollywood. Mas a Judy Garland foi assim, ela foi uma estrela mirim, também, como eu disse, propriedade do estúdio. Ela tinha que saber cantar e dançar, então ela fazia aulas, assim como a Shirley Temple, ela fazia aulas incansáveis, assim, imensas de sapateado, de dança, não podia descansar, feria os pés. No filme Judy, mostra que ela tinha os pés sangrando muito, constantemente, né? Por causa dessas aulas. Tinha que ter aula de canto, a voz não podia mudar
quando a criança ia atingindo a maturidade, a puberdade, então tomava medicamentos. No filme é tão triste, tem uma cena que ela comenta que quando ela fez aniversário, ela vivia em dieta, tá? Ela não podia comer doces. A dieta era muito rígida. Deram uma festa para ela. E ela ficou muito feliz, porque ela não tinha festas de aniversário. Então ela tinha um bolo para ela fazer uma sessão de fotos. E ela queria comer o bolo e não deixaram, era um bolo cenográfico, só para as fotos. E a festa que tinha era só para mídia. Assim, tinham os astros de Hollywood que ela nem conhecia, mas ela tinha que recepcionar porque era a festa dela. E eram pessoas que o estúdio queria vender como astros, pessoas que estavam iniciando a carreira. E ela tinha que fingir que estava se divertindo, que estava ficar com um copo de refrigerante na mão, mas não podia beber. Não podia comer um doce, não podia comer um salgado. Isso é falado no filme. E ela lembra disso, né? Com muita tristeza. Né? Não é? É triste. No filme é muito triste. O filme é muito triste, mas muito realista. Realista, é. Você gostou desse filme, né? Eu gostei. A história, né? A denúncia, né? É complicado. A vida dela foi muito sofrida, né? Não tem? E o final tão decadente, tão o filme, ignorado, né? Sim, e o filme mostra, não só retrata não só a realidade dela, mas de diversos outros astros mirins da época. A Judy Garland também envelheceu. Ela tentou se manter no mercado de filmes. Veja bem, como ela envelheceu, é normal, você muda o seu corpo, você amadurece. Ela tinha que tomar remédios de dieta para manter um peso baixo, para manter uma aparência mais próxima de criança. Aí ela se viciou em remédios de dieta. Ela tinha dores nas juntas, nos pés, no joelho, por causa das aulas de dança. Se viciou em remédios para analgésicos, remédios para dor. Acabou ficando alcoólatra. Porque os produtores não comia. Usava, muita bebida moderador de apetite. Moderador de apetite. E ela acabou ficando viciada. E na vida adulta dela isso trouxe consequências graves, até para a própria saúde. E isso é mostrado no filme. E o pior é que, assim, esses atores infantis, quando eles envelhecem, eles são descartados pelo estúdio. E de uma certa maneira, isso não é um exemplo que a gente pode citar só na época de ouro de Hollywood. Isso aconteceu de uma forma posterior. Olha, da década de 80 para cá, a gente tem alguns exemplos bons e maus de atores que passaram pelo estrelato, alguns conseguiram se manter, mas outros tiveram um fim muito trágico. Olha, eu vou citar alguns e comentar um pouco sobre eles. Nem todos foram trágicos com final fatídico, com morte, mas alguns infelizmente foram. Por exemplo, são muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas crianças. Olha, Sogres, bem-vinda. Minha sogra acabou de entrar. A gente pode citar de exemplo trágico, assim, mas não fatal, por exemplo, a Lindsay Lohan. A Lindsay Lohan é um exemplo perfeito da maldição da Disney. Assim, ela era uma... Boa noite. Ela era uma atriz mirim de filmes da Disney de muito sucesso. Ela seguiu uma tradição de atrizes mirins. Mas ela chegou a uma certa idade, ela se revoltou com aquela imagem que o próprio estúdio, a própria Disney, alimentou de atriz mirim. Lucinéia, bem-vinda. É a Mangerona? É. Mangerona, encontramos você em pó, hein? E daí, o próprio estúdio alimentava e desenvolvia essa imagem de... A Nickelodeon também tem. A Nickelodeon também. Astros mirins de uma certa... Então, o grande problema é que a legislação, durante muito tempo, não ficava do lado dessas crianças por uma questão financeira. Então, veja bem, isso mudou. Tinha um ECA. A dominação do estúdio, depois do fim o fim do poder dos estúdios, no final da década de 70, começo da década de 80,
que a estrutura dos estúdios mudou, o contrato passou a pertencer ao astro e não ao estúdio, isso foi mudando. Porque antigamente o estúdio tinha o contrato dos astros, sejam mirins ou sejam adultos. Então o astro pertencia ao estúdio. Depois de um tempo, com a ascensão do agente de Hollywood, o contrato passou a pertencer ao astro. Então ele podia escolher os projetos que fazia, escolher o estúdio que ia trabalhar. Antigamente não era assim. Então o estúdio era dono, seja do adulto, seja da criança. Então não tinha uma legislação que defendia tanto assim. Isso começou a mudar no final da década de 70. E o que acontece? Começou a haver... a criança começou a poder escolher, por causa do seu agente, o que ele ia fazer. Às vezes até o agente tinha um papel abusivo com a criança. No caso da Lindsay Lohan, que a gente está falando, ela fez vários filmes da Disney, Operação Cupido, diversos filmes, em que ela foi uma atriz infantil de muito sucesso. Só que ela foi envelhecendo, foi chegando à juventude, e ela se revoltava com essa imagem de criança. E o que ela fez? Ao invés dela procurar projeto, é que era difícil, não ofereciam projetos para ela como uma adolescente, uma menina que estivesse na puberdade. Sempre determinavam papéis infantis para ela. E ela começou a meter o pé na jaca. Ela começou a beber, começou a ter um comportamento rebelde para tentar se vender como a adulta rebelde. E isso maculou a imagem dela porque o público aceitava ela como criança. Ela acabou não se adequando a essa imagem pública e, em rebeldia, ela destruiu a carreira dela. Então, hoje, a gente vê a Lindsay Lohan não chegando aos pés. É o próximo que eu vou falar, Lê. Vou falar dele agora. A carreira dela, hoje, não chega aos pés do que ela tinha antes. Hoje, ela é uma figura curiosa em Hollywood, ela faz pequenas participações e ela vive basicamente de escândalos. Ela participou de alguns reality shows, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano ela teve um reality show na MTV americana que chamava Lohan, que era sobre a vida dela mesma, que é um barraco, é a exploração desse tipo de assunto, e ela fica à margem de Hollywood. Opa, gente, espera aí que eu vou fazer uma coisa técnica aqui. Tá conectando. Estamos tentando trazer o Bernardo ao vivo junto conosco. Vamos ver se é possível. A gente vai falando enquanto isso. E ela acabou tendo uma carreira à margem. Outra pessoa que fica muito claro isso, assim como o Ale acabou de salientar, é o Macaulay Culkin. O Macaulay Culkin é um menino, o Kevin, do Esqueceram de Mim. Ele foi uma criança prodígio, fez muitos filmes na década de 90, muita coisa, ganhou bastante dinheiro, mas a carreira dele era controlada pelo pai, nesse caso não pelo estúdio. E processando o próprio pai pelos ganhos. O Macaulay Culkin entrou num processo famoso na época, contra o próprio pai, o uso dos ganhos que ele obteve com os filmes, e ele teve essa briga com o pai, porque o pai obrigava ele a fazer vários filmes, assinava contrato por ele, e ele era obrigado a fazer, não deu certo, Bernardo, depois a gente tenta de novo, vou ver aqui, vou tentar mais uma vez, vamos ver. Tá, eu habilitei. E ele chegava, entrou. Conosco, chega mais perto dele. O Bernardo, o cofundador do Cinefreak. E aí, sócio? Então, bem, a gente está falando... Consegui fazer a câmera funcionar. Começamos com o Macaulay Culkin. Põe o som agora para a gente poder ouvir. Peraí, um pouquinho. Começamos com o Macaulay Culkin falando que ele entrou com ação contra o pai para receber os ganhos do filme, dos filmes que ele fazia, que eram muitos. E depois ele começou a beber, meter o pé na jaca também, para até se rebelar com essa imagem e acabou meio se perdendo. Ele retomou um pouco a carreira agora,
no final da primeira década do ano 2000. Muito diferente, né? E mudou Bastante fisicamente. filme indie. Ele Ele fez fez, bastante filme indie. Tá? sim. Eu não consigo, por incrível que pareça, eu não consigo lembrar algum filme dele. Se você lembrar, fala aí, porque eu não estou lembrando. Eu sei que ele fez muito, mas eu não sei, não, acho que não. Acho que foi o irmão dele, talvez, que fez Lords Não, of Chaos. ele se manteve. Curioso, o irmão dele se manteve. Agora Filme, do Metal ele Norte, aprendeu, mas é ele não o irmão. estrelava. O irmão dele não estrelava os filmes, ele fazia papéis secundários e se manteve. E conseguiu se manter. Agora, é curioso como essas pessoas acabam destruindo a própria imagem. Teve o Macaulay, um exemplo clássico foi um cara que eu sempre achei muito parecido, não digo fisicamente, mas o Haley Joel Osment, aquele menino do Eu Vejo Gente Morta. Lembra um pouco o Ele Bernardo? estava no Sim, ele recuperou, ele ele retomou, fez está tentando retomar. depois, ele tá meio que Sim, ele está tentando restabelecer a carreira. Mas ali fica, quando a pessoa vê no computador, fica. Ele está tentando restabelecer a carreira de uma forma bastante honrosa, ele tem feito papéis bons, ele tem feito papéis secundários menores, porque ele sabe que nunca mais vai ser o astro que era. E isso é o grande problema desses nem atores. o Midnight Eles querem atingir o mesmo patamar de estrelato que eles tinham antes e não conseguem. O Haley Joel Osment ganhou bastante peso, depois tentou controlar esse peso, ele passou uma época bebê, daí ele parou, ele tentando voltar. Mas é engraçado como alguns astros não conseguem. Eu vou citar um que eu tinha até conversado com o Bernardo, a Drew Barrymore, clássico disso aí nos anos 80. Ela fez um dos filmes de maior bilheteria da história, que foi ET. Ela tinha 5 anos quando ela fez o ET. Na época, ela já tinha problemas. já era viciada. Já. Ela tinha Com problemas. 5 anos, ela já era viciada. Sim. Ela foi internada com 8 anos de idade para desintoxicação. E ela não morreu, ela conseguiu se recuperar, ela faz filme até hoje. Além de uma atriz muito, muito, muito talentosa, ela é uma grande diretora. Ela conseguiu superar nessa desintoxicação. Produção, direção, do que atuando. O que é muito bom. Mas sim, é um caso teve grave. uma infância extremamente. Sim. Porque Adolescência e adulta, ela tinha muitos problemas. Ela foi só realmente se estabelecer fora do álcool bem adulta já. Ela fez as Panteras, ela ainda estava com bastante problema com isso. Então foi relativamente recente aí que ela conseguiu parar. Sim, a pessoa ela não se recupera completamente, ainda tem recaídas. Ela teve diversos relacionamentos abusivos e isso desencadeia nela. Mas é um dos exemplos de pessoa que conseguiu se manter ainda na normalidade. A gente tem exemplo. O Joaquim Phoenix, ele teve esses tipos de problemas, mas o problema dele foi por culpa. Né? A família dele veio de um culto estranhíssimo, então os problemas de vício, mas eles começaram bem novos também, tanto que o irmão dele morreu lá na Viper junto com o Johnny Depp. Ah, você está falando do também... Phoenix, ele morreu na Viper irmão. Zoom, que é a boate do Johnny Depp. Mas eles eram super novos, eles são o quê? 18? Essa história já é em Hollywood. Ele foi na boate do Johnny Depp, a Viper Zoom. Ele experimentou uma coisa que chama smack, não foi só beber. Ele fumou maconha com heroína. Uma mistura ele morreu pesada. na porta. Caiu na calçada do Viper Zoom e morreu. Mas o problema do irmão Fênix é que eles cresceram em um culto extremista muito estranho lá nos Estados Unidos.
E Sim. todos eles, e eles fugiram do culto, então todos eles sempre foram meio problemáticos. E esse irmão mais velho, na época era o irmão mais velho do Joaquim, ele era ator mirim, então ele já... E tem umas histórias bem estranhas de pedofilia, de uns Weinstein na época, então ele já tinha bastante problema. E ele o Johnny Depp, na época, tinha bastante problema também com álcool, com relacionamento. Então, esse é um buraco obscuro ali, Sim, e essa como a necessidade maior parte... que os astros têm de quebrar com esse paradigma. Não é uma teoria. Eu cheguei a conversar com o Bernardo, quando nós fizemos faculdade de jornalismo juntos, que é o seguinte, os astros, o peso da fama, o peso da notoriedade é tão grande que o corpo não aguenta. Esses caras têm que manter essa áurea de fama e eles não aguentam. Então eles passam a beber, passam a se destruir, a usar drogas, a tentar se manter jovens. A gente vê exemplos de estrelas agora, como a própria Lindsay Lohan, fazendo novas ainda, fazendo e destruindo. Olha, um exemplo Na disso... Nickelodeon e uma outra que é... acho que ela fazia Amanda Bynes, eu não lembro se o nome dela é Amanda Bynes, mas ela também teve uma época aí que ela estava completamente autodestrutiva do Twitter, em vários lugares, e claramente ela estava sofrendo de estresse pós-traumático por causa da Nickelodeon. E aí agora estourou um negócio da Nickelodeon que o cara era meio abusivo lá atrás. Você vê que quais eram as que ele gostava de abusar, porque ele tinha um negócio com o pé. Então umas coisas muito estranhas que rolava na Nickelodeon. E ele fazia a série que tem com a Ariana Grande. E ele tinha uma obsessão com a Ariana Grande. E é muito... ver o backstage, ele... era bem estranha a relação, você viu meio que o medo nela. Aí você fazia assim, gente, coisa estranha. Ele fez muita série, ele fez a série com a Amanda Bynes. Então você vê que provavelmente ela sofreu bastante de estresse pós-traumático. Meu cachorro está latindo. Sim, e é curioso, exatamente isso que eu estava falando. Eles não conseguem manter o peso da fama e vão se destruir. Olha, um exemplo disso também é a Molly Ringwald, que fez A Garota de Rosa Choque. Ela cresceu e acabou a carreira. Não houve mais. Agora, só posteriormente, ela conseguiu voltar a fazer alguns filmes, algumas participações em série, porque desassociou um pouco a imagem da época que tinha. Mas a gente tem exemplos como o Shia LaBeouf. 80, e a gente tem alguns atores voltando dos anos 80 e meio que conseguindo tirar esse peso numa retomada de atores. É que eles não eram crianças na época, mas interpretavam crianças. Mas eles faziam adolescente. Preocupado com essa imagem. Shia LaBeouf, que é um cara... um ator que era super premiado, que era um ator que fazia papéis de destaque, acabou sendo apadrinhado pelo Spielberg, destruindo a própria carreira. Ele era o filho do Harrison Ford no Indiana Jones. Ele acabou até se filmando fazendo sexo e divulgando. Não sei por que o cara foi fazer isso. Hoje, Lúcio é desconhecido. A destruição do Shia LaBeouf é hilária. Sim! Lembra que ele apareceu com um saco de papel na cabeça? Absurdo isso. Tem uma incrível. Uma pessoa que o Bernardo vai poder falar muito bem. A Miley Cyrus. Teve a Miley Cyrus que destruiu a carreira dela, basicamente. Hoje ela só é conhecida também pelos escândalos. Ela, se eu não me engano, também era do Disney. Ela era a estrela da Disney, a Miley, não era? A Hannah Montana, ela fazia a Hannah Montana. Tinha
a Miley Cyrus, a Selena Gomez, a Demi Lovato é uma das que mais destruiu, porque ela, os Jonas Brothers, eles usavam... Os Jonas Brothers não dá pra notar muito, mas ela realmente se afundou ali nas drogas, tanto que ela tentou se matar. E ela recorrentemente tem essas crises de ter que se internar, porque ela ainda dá umas mergulhadas no álcool e em drogas, porque ela tem problema de imagem corporal por causa da Disney, então ela teve anorexia, ela teve depressão bem profunda, então ali na Disney tem uns buracos bem... Sim, bem... sim. Inclusive, páginas dedicadas à maldição da Disney. Eu cito agora 2 atores, o Bernardo deve lembrar, mas ele assistiu na época. Corey Haim e Corey Feldman. Esses 2 moleques dominavam o cinema na década Corey de 80. Feldman soltou um clipe acho que Corey ano passado, no outro passado. O Corey Feldman tá vivo, o Corey morreu. O Corey Feldman, para quem não conhece, Então era o soltou um Boca. clipe cantando uma música estranha. Ele se vestia como Muito Michael estranho. Jackson. Uma coisa assim. O Corey Feldman fez Goonies, ele fez Fica Comigo, o Stand By Me, que é do Stephen King, um dos poucos filmes baseados no livro do Stephen King que não é terror. Ele fez... Mais ou menos, né? Mais ou menos. E os 2 fizeram filmes juntos. O Corey Haim morreu também por uso de drogas, por abuso de drogas. Os 2 fizeram juntos Garotos Perdidos, The Lost Boys, que vai virar uma série da CW agora. Esse filme é maravilhoso, tem uma trilha maravilhosa do The Doors. Ele usou tanta droga, bebeu tanto, meteu tanto o pé na jaca, que esse sim teve um final trágico. E ele morreu de overdose. E o Corey Feldman, que está vivo, ele é mais conhecido do que dos filmes que ele fez pelo escândalo, porque ele estaria envolvido naquele escândalo dos abusos sexuais do Michael Jackson. Mais escândalo, porque ele se vestia de Michael Jackson. Se você procurar na internet, ele tem fotos com a roupa do Michael. É estranhíssimo. Esse cara, apesar de ser muito talentoso, que o Michael Jackson é um dos maiores exemplos de maldição que tem. Sim, com certeza. Um morreu, o outro ficou, mas a carreira acabou. E eu realmente acho que ele não abusava das crianças em si. Eu acho que ele realmente tinha uma síndrome de Peter Pan muito forte. Sim, e ele tentava reviver uma infância que nunca teve. Então, ele realmente, eu acho que ele não tinha nenhum tipo de malícia com as crianças. Mas sim, é que uns adultos pensavam que ele tinha, mas não, ele literalmente não teve infância. Então, ele criou uma síndrome de Peter Pan extremamente forte. Fala um pouco mais. Você está muito baixo. É que eu não tenho microfone. A tecnologia é baixa. Então, isso eu só tenho o iPad, então a tecnologia aqui é meio... É curioso, porque assim, esses atores, eles, no caso do Michael Jackson, o Michael Jackson é um perfeito exemplo de abuso infantil. O pai dele torturava ele para cantar e dançar. Ele não podia mudar a voz. Ele tinha que tomar medicamentos para manter juvenil. Sofreu tanto abuso que, como adulto, ele teve um comportamento aberrante. Vamos nem entrar no mérito se essas alegações são verdade ou não, mas de uma carreira abusiva, coitado. No Jackson 5, ele tinha que manter aquela voz de criança, então ele passava por abusos constantes. O pai espancava ele. Isso tem... O filme não saiu, mas teve uma biografia dele, passou até na Globo, no final da década de 90, em que ele mostrava esses abusos, chamava Bem e Eu, se eu não me engano, o nome da biografia que passou na televisão, um canal americano produziu isso. E é absurdo, coitado, o que ele passava. O cara tinha que dançar até os pés sangrarem. Ele tinha que atingir um nível de pressão negativo para ele. E isso aconteceu em uma série de
de jovens astros, um dos últimos que a gente pode citar, aqui de exemplo negativo, é um cara chamado Nick Stoll, um ator muito, muito bom. Eu vou citar um exemplo de um filme que ele fez Exterminador do Futuro 3, por exemplo, que é um que me recorreu agora, e ele morar nas ruas usando crack, na versão americana da Cracolândia. A família ficou desesperada, pediu ajuda à polícia, foram encontrar o cara na Cracolândia, completamente destruído. Então, assim, é o peso do sucesso. Mas, em contrapartida, a gente tem atores como a Natalie Portman, que teve uma carreira como criança, a gente sabe, ela fez o Profissional, ela foi um dos maiores... E ela é formada em Harvard, também. Sim, apesar de ser um dos símbolos da pedofilia, porque os pedófilos eram loucos por ela, pelo papel que ela fez no Profissional, ela se manteve sempre num nível de profissionalismo muito grande. A Jodie Foster é uma atriz que começou criança, Taxi Driver é um exemplo maravilhoso do que ela fez. Ela se manteve no estrelato, depois como diretora, uma profissional maravilhosa, nunca se esteve em escândalos, nunca manteve a carreira com base em escândalos. A própria Natalie Portman, a Scarlett Johansson, um exemplo mais atual, foi uma atriz que manteve uma carreira muito maior agora como adulta do que como criança. O Elijah Wood, que eu estava conversando com o Bernardo, que é o Sam do Senhor dos Anéis, é o Senhor do Senhor dos Anéis, ele faz o personagem principal. O ator que faz o Sam... Ele não é o Sam, ele é Frodo. Outro cara que eu estava conversando também, que agora eu lembrei o nome, é o Joseph Gordon-Levitt, que fazia uma série chamada Third Rock from the Sun. Desde que ele era criancinha, ele cresceu, se manteve fazendo filmes importantes, mas nem sempre papel de estrela. Essa é a diferença desses caras. Eles não almejavam... E eles conseguiram. O Joseph Gordon-Levitt fez A Origem, ele foi o Robin no Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas ressurge, ele conseguiu. Robin, né? Tudo bem. A Ellen Page, que fez Juno, o Bernardo conhece, ela fez uma carreira... E agora tá... Ela quer... Sim, mas é uma atriz respeitável, tem um grande talento, mas se manteve abaixo do radar. Ela tinha até um programa de entrevistas, ela saiu do armário há pouco tempo, mas não havia necessidade de fazer isso, porque a carreira dela não precisa desse tipo de divulgação. Ela é uma atriz sólida, muito boa atriz. Ela fez isso para defender a causa, não para impulsionar a carreira, como muita gente faz. Porque hoje é moda fazer isso. Mas a pessoa que tem uma carreira estabelecida faz para apoiar uma causa. Tem aí um pouco mais de outra geração, o Kurt Russell. Foi um ator mirim. Uma curiosidade da carreira do Kurt Russell. O primeiro papel que ele fez, ele fazia uma criança que sentava no colo do Elvis. Um filme em preto e branco do Elvis. Anos mais tarde, já adulto, ele interpretou o Elvis. Ele chegou a interpretar o Elvis e ele falou disso. Ele era um menininho que estava no colo do Presley. E o Henry Thomas, que é o menininho do ET, trabalhou com a Drew Barrymore. Hoje está aonde? Na Maldição da Residência Bly, que estreia hoje na Netflix. Estreou hoje. Ele é o inglês, ele é Estou no quarto capítulo, pô. Ele também fez a primeira temporada da Maldição da Residência Hill. Ele se manteve fazendo pequenos papéis no cinema e conseguiu manter uma carreira. Não almejou o estrelato. Então, isso é isso. Porque, assim, quando a criança, o jovem, procura manter a carreira, ele consegue manter uma continuidade. Quando vai para o estrelato, é aquela água. A pessoa destrói a carreira, não consegue manter, e aí é complicado. Então, a gente tem esses exemplos. Se a gente for pensar, o Leonardo DiCaprio também começou muito cedo. Esse é um dos exemplos de boa carreira, o Leonardo. Mas o Leonardo, ele fazia filmes independentes, como criança. Mas é isso que você está falando. O primeiro grande papel que o Leonardo DiCaprio assinou foi o Titanic. Antes disso, ele já era considerado astro, porque ele fazia papéis bons, ele já tinha concorrido ao Oscar, acho que 2 vezes. Um pelo Gilbert Grape, Aprendiz de Ator, e o outro por um filme que ele faz...
Diário de adolescente, isso mesmo, de um adolescente. Que ele usava drogas, super viciado, maravilhoso esse papel. Filme. Aí ele foi fazer um blockbuster. Ele nunca quis. Inclusive, ele não queria assinar com o Titanic. Ele assinou, desistiu, chamaram outro cara, não deu certo. E aí ele voltou e ele já tinha consciência que a vida dele ia mudar. E mudou. Tanto que depois ele sumiu um tempo do cinema. Se você vê Titanic, ele desaparece um tempo para essa imagem desaparecer. E ele conseguiu controlar. E aí ele fez Romeu e Julieta. Mas teve alguns escândalos pessoais, a mídia focou nisso, mas depois ele conseguiu controlar. Mas são poucos os que conseguem, infelizmente. A maioria termina de forma negativa, às vezes. Trágico. Alguns vão para a criminalidade. A gente tem exemplos daquele aquele filme After Pupil, o Pupilo, o Aprendiz, o cara que fez o filme com Ian McKellen. Eu não consigo lembrar o nome dele. Ele acabou se envolvendo em tráfico de drogas, na violência, criminalidade. E o cara, apesar de ser um ator aprendiz, com Ian McKellen, você vai ver, excelente, acabou morrendo. Coisa absurda, assim. E é triste a gente ver isso acontecendo. É engraçado a gente ver aquela série, o Bernardo assiste, eu assisto também, o The Boys. A gente vê que isso acontece com os heróis na série. Eles têm uma infância... Eles saem dos grandes grupos e acabam virando traficante, prostitutas. Sim, sim. Bom, agora a gente chegou numa fase da live de hoje, que foi até bom o Bernardo entrar, é o seguinte: São Paulo e outras cidades do Brasil entraram na fase verde da pandemia. Com isso, haverá a reabertura de cinemas, museus, exposições e eventos. Eventos com 600 pessoas no máximo. Acima disso, precisa de uma autorização especial da Prefeitura e da Secretaria da Saúde. Cinemas vão ter sessões reduzidas, a venda vai acontecer pela internet ou nos quiosques, e quando a pessoa compra a poltrona, as poltronas periféricas estão automaticamente isoladas, porque não pode haver contato. Você não vai poder comer e nem beber no cinema, não vai haver venda de pipoca e nem de refrigerante. O uso de máscara é obrigatório durante a sessão e dentro dos limites do cinema. Depois de cada sessão, ela vai ser higienizada de uma forma tipo CDC, assim, Centro de Controle de Doenças Americano. Os caras vão desinfetar, vai ter um diabo a quatro dentro do cinema. A realidade dos cinemas vai mudar. O Bernardo, meu sócio, ele é uma das pessoas envolvidas no mercado do Brasil, é uma pessoa que conhece bastante, está envolvido com a rede Cineflix de cinema, uma das maiores redes de cinema do Brasil, uma das redes de maior consciência social, porque foi uma das pioneiras na inclusão de pessoas com deficiência. Ela tinha sessões azul, que é a sessão para pessoas com autismo, pessoas que têm autismo, a sessão com babá, que era acompanhada por babás, a sessão. Então, assim, várias inovações dentro da estrutura de fornecimento de filmes, de cinema, o Cineflix adotou. Até, na época, por influência do pai do Bernardo, o saudoso Marcelo, que era um empresário extremamente consciente, que tinha essas ideias inovadoras e lutava para trazer isso. E, infelizmente, depois do Marcelo, o Bernardo, não infelizmente o Bernardo adotou, ainda bem que o Bernardo, para levar ao cinema, ele tem umas ideias novas, ele e a mãe dele, que continuam hoje com o cinema, porque o Marcelo, infelizmente, não está mais aqui. E essa cultura de modernidade do cinema continua. E conversando com ele, a gente sabe que vai ser difícil os cinemas nesse período, até porque não tem filme. Gente, que filme que vai passar? Que filme que foi feito de março para cá? É verdade, né? E não é nem tanto. O cinema, a gente é obrigado a fazer toda a higienização. O problema é confiar
que as pessoas vão seguir as regras. Porque a gente tem que fazer toda a higienização, só que é exigir que a pessoa use a máscara, não leve a comida lá para dentro, porque a gente não vai fornecer pipoca, a gente não vai fornecer a gente só vai fornecer o filme. Só que todo mundo quer comer alguma coisa lá dentro, todo mundo quer, não vai achar confortável ficar com a máscara ali na frente. Então, quer ter que ficar entrando lá e ficar checando, tipo, você tá usando a máscara? Não é para ficar comendo aqui dentro. Chato. A gente não quer ser aquela pessoa irritante que fica toda hora, mas a consciência das pessoas seria legal ter de, a máscara é importante, tá? Então, não só para você contaminar, porque tipo, se você já teve o Covid, legal, mas só tipo, a gente não sabe se você ainda consegue passar ou não. A gente não sabe, tipo, não é um problema, eu já me contaminei, tudo bem, mas tá, a gente não sabe se você ainda consegue passar ele ou não. A gente gostaria que você tivesse... Como o Bernardo está falando, é só você sair na rua que você vai ver que as pessoas, às vezes, se recusam a usar máscara. Só que dentro do cinema vai ser obrigatório. E, assim, isso vai inibir muita gente de ir ao cinema. Muita gente não vai por medo, a gente ainda estamos na pandemia, mas muita gente não vai porque tem que usar máscara. E tem que usar uma sugestão, é uma lei. E, assim, vai ser muito chato, por exemplo, um E a também multa pra gente, não só pra pessoa, mas também pro estabelecimento. Então, Sim. Tipo, eu sei, não é usar máscara, Sim. não é confortável ver o filme com aquela máscara. A gente, e tanto que a gente tem os casos no mundo inteiro vendo de pessoas tá voltando os lockdown porque tá tendo outras contaminações. Então a gente não sabe se mesmo você você já teve o Covid, você pode pegar de novo, ou mesmo você tendo e se curado, você consegue contaminar as pessoas de novo. Então a máscara é um pouco necessária. Então, sei lá, faz um favor para quem tá lá. Ainda para quem já teve, para a imunidade de rebanho ainda não aconteceu. Então... Exatamente. E ainda não se sabe, por exemplo, até se existe um tipo de cepa de vírus, ou seja, se a vacina vai funcionar, se as pessoas vacinadas pegam coronavírus, ou se existe reincidência, como o Bernardo comentou. Então é complicado. E como é que você vai fiscalizar isso no cinema? Tudo bem, vai ter aquele termômetro que é um revólver, mas sabe se a pessoa está naquele momento, e se a pessoa é sintomática. Tem os assintomáticos, tem toda o cinema, a indústria, não tem poder de polícia, de policiar. Você pode chegar para a pessoa e falar, tá, não vou vender. Aí a pessoa está lá dentro da sessão, ela tira a máscara, vocês vão fazer o quê? Tirar a pessoa da sala? Vai ter confusão. Se tem confusão... tudo ninguém quer fazer isso. Ninguém quer ser aquela pessoa chata que fica irritando, fica lá cutucando. Por favor, põe a máscara. Vou ter que chamar a segurança. Ninguém gosta de fazer isso. Porque não é legal para a companhia, não é legal para a pessoa. Mas, tipo, a gente ainda tá numa pandemia. Eu sei que parece, mas... Eu e a Andréia já vimos pessoas na rua, em mercado, se recusando a usar máscara, dando confusão. Então, imagina no cinema. E, assim, fora isso, vamos para a parte mais prática. Nos Estados Unidos, agora, tentando retomar os cinemas, Tenet, que é um filme do Christopher Nolan, que é um filme... Eu vi o trailer maravilhoso, a gente divulgou o trailer aqui durante o DC Fandom, apesar de não ser DC, ele foi divulgado, e o filme
gasto de bilheteria porque ninguém foi no cinema. Como é que uma rede de cinema vai arriscar com funcionários, com gastos, tem luz, tem seguro, tem uma série de coisas, trazer o público para o cinema e não ter público? Ele tem que pagar o filme antes, gente. Eu não sei se vocês sabem como é que é. O cinema, quando ele adquire o direito de exibição do filme, ele paga aquilo. E se paga e não tem lucro, o cinema quebra. Então é complicadíssimo. E a gente não tem filmes, estreias suficientes para trazer o público. Então você vai ver retomada de filmes clássicos, sessões nostalgia, e isso não banca o cinema e todo mundo sabe disso. Então vai ser muito complicada essa retomada. Eu acho que isso é minha opinião. Eu acho que é prematura essa retomada. A gente vê países como a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França reabrindo e voltando a fechar a contaminação de contágio. Então é um pouco complicado a gente falar em retomada da abertura de cinemas e tudo. É claro, a economia foi afetada, as pessoas estão numa situação complicada, mas, gente, vamos pensar, e se reabrir e não tiver, os gastos vão ser muito maiores. Então, eu acho que é uma época para retomar isso, não é? Oba, é festa. Porque tem muita gente que não vai. Eu já vi muitas pessoas falando que só voltam depois da Brasil, vacina. né? Brasil é tudo oba, é festa. O Bernardo, por exemplo, você saiu de Bernardo na pandemia? O Bernardo ficou em casa, ele está extremamente consciente. Ele está fazendo outra faculdade. Eu nunca vi ninguém faculdade na vida. Muito, né? Tem, Ele vai acabar sendo presidente da República. Tanta faculdade que fez. Tem faixa. E ele não saiu, ele fez a distância, comprou de casa. Teve reuniões pela internet. Se eu pegar Covid, o pessoal aqui em casa tá numas faixas bem comprometidas, então é melhor eu não arriscar. Então, eu tenho aula pela internet. Apesar de ser uma pessoa, ele é um gamer, ele é um jornalista, a gente trabalha junto em divulgação de informação do meio cultural pop, do meio nerd, do meio geek, mas ele também faz faculdade de psicologia, então ele tem outro lado. E ele, na faculdade de psicologia, a gente sempre se fala, eu passei a informação que ia começar a pandemia para ele, ainda não tinha, mas eu, como jornalista, já estava por dentro disso, passei para ele informou na faculdade, foi considerado louco, alarmista. Imagina, vai fechar tudo, vamos ficar em pandemia, a gente vai falei a faculdade, fechou, não, falaram que é louco. Então, assim, é complicado, porque a gente tem acesso... A faculdade não vai fechar, que é isso, não. Passou imagina. o fim de semana, segunda-feira. Sim, e ele sabe dos efeitos disso, e ele está meio receoso em retomar, até, sabe, que ainda bem as aulas não voltam esse ano, vai ser uma coisa mais online, porque está muito perigoso. Para é importante, né? Mas então, ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente está entrando na fase verde, final de semana, todo mundo indo para a praia. Gente, pelo amor de Deus, o pico de contaminação que teve depois do 7 de setembro foi imenso. E as pessoas indo para a praia hoje, está tudo parado a estrada. Pelo amor de Deus, gente, fica em casa. A gente aprendeu em 8 meses que é possível ficar em casa. Ninguém vai morrer, espera um pouco, espera a vacina. Você tem que trabalhar fora, por favor. Todos os cuidados, todas não precisa, se é só porque tipo, você tá cansado de ficar em casa, não faz isso. Sim, você não... E agora... fazer home office, vai lá para fora. Você não precisa. Você tá não só cuidando de você mesmo, mas de outras pessoas. Sim. Inclusive o home office não existe foi necessidade de estar lá fora. O Ricardo tem uma atitude muito racional com relação a isso, de se preservar. E é o que tem a oportunidade, se preserve, tem que trabalhar, vai. Mas não precisa viajar para diversão, gente, pelo amor de Deus. A gente vive no século XXI. Apesar de não ser todo mundo que tem acesso à informação, de uma certa maneira é possível obter isso. Fica em casa,
assiste por streaming, não precisa ser Netflix, não precisa pagar, tem possibilidade de você assistir séries, assistir coisa por alguns canais. Se você está muito cansado de casa, vai num lugar aberto, um parque, Sim. a rua, vai no lugar onde... Não vai num lugar fechado, no shopping, por exemplo. Não, gente. Sim. Bom, Necessidade. o Cinefreak vai falar o que vai estrear, estreou esse final de semana, tá para estrear, de filmes e séries no Netflix. Bom, hoje... Né? Alguém que não me avisou de mansão. Hoje estreou A Maldição da Mansão Bly, a continuação. É uma maldição. Vamos ver, vamos ver. É uma continuação, mais ou menos, porque tem o mesmo elenco, isso é genial, mas é outra história, É uma antologia, né? também é outra história famosa de fantasmas e assombração. O Bernardo me disse que não é uma história fictícia, é baseado num conto. É de verdade. Mas Não, maravilhoso. é uma história fictícia, não é uma história verídica. Verídica. Mas é maravilhoso, tá na Netflix. Ainda bem que são todos os capítulos um atrás do outro. Então, gente, dá para maratonar. Dá para maratonar. Eu acho que devia ter estreado perto do Halloween, mas é perfeito para se preparar para o Halloween. Outra dica... Tecnicamente, a gente está perto do Halloween, é outubro. Outubro é Halloween. Um filme do Christopher Nolan de guerra, muito bom também. A Mansão Bly estreia hoje. Dunkirk estreia no Dia das Crianças, no dia 12. A gente tem infantil Velozes e Furiosos, a segunda temporada da animação. Animação. E a Netflix fica só com A Maldição da Mansão Bly e Dunkirk, com as principais estreias. Depois a gente entra no Prime Video, que vai estrear Neruda, Uma Mulher Fantástica, Evil Eye, que é de terror, e Nocturne, que é a dica da Netflix, que é um filme de terror com jovens e adolescentes. Essa semana, por causa do Dia das Crianças, deveria ter mais estreia. Eu não conheço, eu não assisti. Então, eu não sei. Não sei, acho que eu não vi ainda. Não sabe também, mas a gente eu, infelizmente, estou estudando muito, né? Mas compensa as estreias. Compensa tudo. Faz um ano que a gente espera, desde o final da Mansão da Maldição da Residência Rio. Vamos maratonar isso. Eu até reli o livro. Ele até releu o livro. E olha que livro é com o Bernardo. Do mesmo jeito que eu mostro a coleção, um dia o Bernardo vai mostrar a coleção de livros dele, que quase fez ele sair de casa um dia, porque é tanto livro que eu já falei para ele fazer uma cama. Mas realmente... A sua dica daria para fazer uma cama de livro. Faz. A Dé tem a DDD, as dicas da Dedé, da Deinha. A sua vai ser o do Adam Sandler, é isso? Então, quando foi ontem, né? Foi ontem. A gente assistiu o filme do Adam Sandler. Halloween do Hub. Então, opinião, eu amo todos os filmes dele. Eu gosto de filme bobo, comédia, pastelão, para distrair, para descansar. O Vasco fala que o pessoal tira muito sarro, tem dicas. Mas eu gosto. Sabe? Eu adoro os filmes do Adam Sandler. Não vou comentar. E esse filme, né, é terror, ele faz uma homenagem aos filmes de terror clássicos. Citações dos filmes de terror clássicos. E ele volta ao humor pastelão. Ele fez isso até como uma revanche por não ter sido indicado ao Oscar. Ele encarna de novo o personagem bobão e tá muito legal. Então, assim, é um personagem que é bobão. E é legal também que ele põe toda a família dele para trabalhar. Tem então, os amigos, a família. As filhas, né, trabalham. Todo filme do Adam Sandler é assim. Ele põe os amigos. Bom, e legal. Vale a pena. Assista. O Halloween do Hub estreou ontem na Netflix. Muito engraçado. Você tem alguma dica, Bernardo? Mansão.
Qual game que você jogou por último? De jogo saiu o Star Wars Squadrons, que é multiplayer, e você joga como um piloto das naves, ou do TIE, dos Imperiais, ou dos X-Wings, Y-Wings, do lado da Rebelião. E você pode jogar tanto uma história, mas o multiplayer é muito mais interessante. Outubro inteiro vai ter jogo. Vai ter Assassin's Creed, Valhalla, que é os Vikings, Assassin's Creed com Vikings, e tem Watch Dogs Legion, que são... Vai ter bastante coisa agora em outubro. O Bernardo eu tô cansado de... É freak, game ele adora, ele joga tudo. Eu não sei como ele não morreu de aneurisma fazendo maratona de games, ele joga tipo 32 horas seguidas. Inclusive, um dia eu quero fazer um game review, um gameplay com ele, para transmitir pelo Cinefreak. Mas eu não vou transmitir 36 horas. A gente vai fazer uma coisa limitada. Só é bom. Mas como que eu vou terminar o jogo? Depende. Se a gente conseguir fazer alguns shows no meio tempo, a gente consegue transmitir o tempo todo. Mas por hoje é só. Tipo, não, ele ainda está jogando videogame aqui. O Cinefreak fica por aqui. Agradecemos o Bernardo pela participação, que agora vai ser uma participação recorrente. A gente sempre vai chamar ele para participar. Só vai melhorar a nossa organização. Eu tenho aula, de vez em quando. Ele falar mais perto do microfone, usar o celular em vez do computador, alguma coisa assim. Calma. A gente chega lá. Eu tenho aula nisso. É que eu tenho aula ao mesmo tempo. Então valeu, Bernardo. Computador. Valeu pela participação. E, gente, o Cinefreak por hoje fica por aqui. Semana que vem a gente ainda vai definir a pauta, mas estamos 90% de chance de ser Marvel, por pedidos. Apesar de sermos um pouco tendenciosos nesse quesito, falaremos de Marvel. Não, aqui a gente fala de tudo. De tudo. Vamos e lá. Semana que vem a gente se vê. Falou, Bernardo, pela participação. Até mais, gente. Tchau, beijo. Tchau, tchau.